A obra que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ela lembra aquilo que o Senhor fez na vida de Davi. Israel, nós começamos a ver a história de Israel e os tempos que antecederam o tempo dos reis. Israel estava dividido em tribos, mas não havia uma unidade. Eles eram descendentes de Abraão, aprenderam a lei, conheciam a lei, tinha toda a informação, mas cada um fazia aquilo que estava no seu coração. Não havia rei em Israel, e cada um agia como deveria achar que deveria agir. Eles ainda não entenderam essa bênção maravilhosa que o Senhor nos mostrou que é curto. Eram tribos, eram servos de Deus, venceram guerras, venceram batalhas, cumpriram o propósito de Deus. Ainda não era uma nação unida. Eles ainda não estavam definidos num só povo. Israel sofreu por isso. Se nós vemos o final do livro dos Juízes, quase que uma tragédia ali, quase que o fim de uma tribo. Israel, o tempo de Israel vai continuando, e nós vemos o tempo de Eli. Ali estava o sacerdote Eli, e a palavra de Deus diz que, a Bíblia diz que a palavra de Deus é de muita valia naquele tempo. Eles tinham toda a estrutura, eles tinham o tabernáculo, tinham o templo, tinham o culto, o sacrifício, tinha toda a liturgia, mas tinha um detalhe pequenininho: faltava a voz de Deus. Só isso. Já pensou essa reunião nossa aqui, tantos servos de Deus aqui, Deus tem nos abençoado, tem sido uma bênção nós estamos aqui, porque Deus falou conosco. Deus falou. Essa reunião aqui foi marcada porque o Senhor determinou que fosse feito isso. A voz de Deus foi ouvida e os irmãos foram convocados para estar aqui. Mas Israel não tinha isso. Tinha tudo, mas só faltou isso. Pouca coisa faltou, não é? Se você tem uma religião, você tem toda estrutura, você tem tudo. A Deus não fala, mas tudo bem. Mas nós temos toda estrutura. Israel estava assim. Um dia, uma mulher chorou. Foi no templo e chorou. Chorou. Tem tido como embriagado o tamanho da sua aflição. Já até tirado dela. Sai daqui, você está meio que embriagada aqui na casa de Deus? Eu disse: não, eu estou amargurada. Eu não gero filhos. E eu estou derramando diante do Senhor a minha aflição, porque eu não gero nada. E o tempo passou, volta aquela mulher. Porque um dia nós suspiramos por causa da nossa esterilidade espiritual. Havia um povo que não gerava nada, mas nós não aceitamos isso. Não aceitamos sermos apenas rotulados de crentes, de termos uma denominação por herança de pais, mas nós queríamos gerar. E essa súplica por esse fruto, no tempo determinado, aquela mulher volta com a criança nos braços. O sacerdote veio e disse: olha, por essa criança aqui, por esse menino, eu orava. Por essa obra que eu nunca conheci, eu nunca vi, eu não sabia que existisse. Mas um dia eu supliquei por ela. Achava até que não existia. Eu não podia imaginar que Deus falasse. Eu não podia imaginar que Deus podia operar no meio do povo como Deus tem operado no nosso meio. Isso nunca passou pela minha mente. Achava que isso não existia. Mas hoje essa criança está nos meus braços. Hoje ele está aqui comigo. É por essa criança que eu orava. Então nós vemos uma mulher estéril e foi aos pés do Senhor e ela gerou.
E o que ela gerou foi ouvido por Deus. E aquele homem, aquela criança que agora é um homem, ele profetiza a Israel. O Israel agora passa a ouvir a voz de Deus. Israel agora vai dizer: nós temos profeta no nosso meio. Deus fala no nosso meio. Nós ouvimos a voz de Deus. E ali Samuel foi ali o último juiz. O último que julgou ali Israel. Naquele tempo, Israel suplicava por um rei. E Deus levantou um rei Israel. E um rei valente, um rei forte, um rei que sabia guerrear, um rei que uniu Israel. Durante 40 anos, aquelas tribos que estavam nas festas foram unidas ali em Saul. Ele foi valente, foi vencedor das guerras, foi profeta. Está Saul entre os profetas? Quem diria? Ele sente os profetas, né? Ele profetizou coisas maravilhosas. Falou sobre o sol da justiça, falou que haverá livramento, ele nascendo do sol, haverá livramento. Ele falou daquele grande livramento, que é o sol da justiça que nasceu em nossos corações. Isso foi Saul. A gente nem fala isso de Saul, né? Mas Saul foi esse homem valente, homem forte, homem determinado, destemido. Até um dia ele quis uma coisa que não era dele. Ele queria ser dono daquilo que Deus havia dado a ele. Mas a obra que Deus realiza, ela só tem um dono, que é o Espírito Santo. E ele não dá para ninguém. Pode ganhar o que for, não dá para ninguém, é dele. O dia que Saul achou que o povo expressava dele e que dependeria de um ato dele para que a bênção permanecesse na mão dele, ele desviou dele e oferecia sacrifício. Agora não vale mais a voz do profeta. Eu vou ouvir o que minha razão diz. Já ouvi muito o profeta, já ouvi muito o que Samuel falou, mas agora eu tenho voz ativa que eu mesmo posso falar. É ruim de Saul quando ele deixou de ouvir a voz de Deus. Quando ele deixou de ouvir o que o Espírito Santo tinha para a vida dele. A vida dele se arrumou. Aí Deus, naquele mesmo dia, falou: Saul, hoje eu fui enviado pelo Senhor para confirmar o teu reino. Era hoje, Saul. Era hoje que o Senhor ia te falar para você que seu reino ia permanecer para sempre. Mas você não foi fiel. A Bíblia diz que nós sermos fiéis até quando? Só até a morte. Só até a morte. Não precisa mais que isso. Saul, se você precisar ser fiel até ali, porque a partir dali, o Espírito Santo vai tomar conta da vida dele de uma forma diferente. Nós só devemos ser fiéis até a morte. Deus limitou o nosso tempo de fidelidade. Deus é bom, né? Só até a morte. Você acha que é muito tempo? O que é a eternidade que vem depois disso para nós? Nada. É um pouquinho, quase nada. Para o tempo de fidelidade do Senhor vai chegar lá. Mas Saul, Deus levantou um outro homem. Ora, para levantar um outro homem melhor que Saul não é fácil. Saul, ele destacava em altura de todos. Saul é valente, ele é bom de briga, é um rei que todo mundo vai pôr os olhos dele e fala: não, esse é o rei que nós queremos. Esse é o biotipo certo de rei. Tipo de rei que olha para ele é rei. E Deus achou outro. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, e Deus escolhe ali aqueles que são fiéis. Nós temos aqui um encontro de diáconos, de homens escolhidos pelo Senhor. O Senhor percorreu os olhos e achou a todos aqui, a mim e a todos os irmãos, para estarmos nesta obra. E a surpresa é que Deus nos escolheu. Não é surpresa, Deus nos escolheu logo eu, logo você. Mas tinha tanta gente melhor. Tinha, até na casa de Davi tinha. Quando Samuel chega lá para a unção, para cumprir aquilo que Deus falou,
Quando Samuel entrou lá, pela festa, claro, Jessé já está feliz, ó, vai ter uma festa aqui em casa e vai ser levantado alguém aqui, aquela festa de unção, quando vem aquela agitação toda nas igrejas, né? Mas estava lá. E quando Jessé trouxe os filhos, está lá, todos eles, lá, o primogênito, que devia ser mais ou menos o mesmo tipo de Saul, estava ali. E quando ele chegou para olhar aquele homem lá, Samuel já foi logo com o botija na mão, e o Senhor falou: não é este? Samuel já ficou surpreso, passou todo mundo, acabaram esses anões, não tem mais ninguém. Aí Jessé falou o seguinte: olha, tem mais um. Olha só, Davi era tão sem importância que nem o pai dele dava alguma coisa por ele. Nem o pai dele. Imagina os outros. Não, Samuel, quando você falou que a festa era desse nível, eu não vou chamar Davi para quê? Eu não vou perder meu tempo. Irmãos, se você foi escolhido, pode ser, você foi desprezado muitas vezes, menos por aquele que te chamou. Até seu pai, teu pai mesmo. Nós somos magoados por muitos, mas o Senhor não nos magoa, não. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o coração sincero, e o Senhor trouxe Davi ali. E o Senhor sabia porque ele trouxe Davi, ele escolheu de qualquer jeito. Porque o detalhe é que os irmãos dele estavam na festa, mas Davi estava onde? Estava cuidando do rebanho. É por isso que ele foi chamado, ele estava junto ao rebanho. Ele cuidava dos negócios do pai. Não, mas seu pai nem liga para você, Davi. Mas eu tenho que cuidar dos negócios do pai. Você acha que ele não liga para mim? Mas o Pai Celestial está ligando. E eu tenho que cuidar disso aqui. Então, quando o Senhor tem chamado, e ser diácono nesta obra não é fácil não, tá? Ser diácono não é fácil não. Por isso que Deus escolhe aqueles que são nobres para essa missão. Aqueles que vão abrir a igreja cedo, vão estar no culto profético, vão assistir as viúvas, vão assistir o necessitado. Eu não vou falar muita coisa aqui não, para não desanimar muita gente não. Mas o serviço do diácono não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Mas ele vai cuidar do rebanho, vai zelar para as ovelhas, ele vai cuidar daquilo que Deus colocou na mão dele. Os irmãos tiveram uma hora sobre o diácono. Eu vou ver que tiveram e vão ter mais ainda. Saber que o Senhor, Ele sabe em quem Ele deposita ali a sua obra e compensa a missão dele. Não é para qualquer um não. E outra coisa, quando Davi foi chamado, ele foi colocado ali. Foi colocado, a gente começa a ver o porquê, a razão, os motivos que o Senhor colocou Davi ali. Daquele momento ali, o Espírito Santo transformou ele em um novo homem. E quando Saul, que já estava lá com toda a sua estrutura, com todo o seu exército, estava ali no monte, num desafio dos filisteus. Era um campo de batalha, o exército de um lado, exército de Saul do outro, de Saul do lado, exército de filisteus do outro, e aparece ali um gigante, quase 3 metros de altura. Aqui não tem ninguém de 3 metros. 3 metros de altura, forte, bom de briga, e dizia o seguinte: olha, eu desafio as fileiras de Israel. Dá-me um homem que lute comigo. Quantos apareceram? Ninguém. Quantas vezes ele repetiu o desafio? Hein? Alguém sabe? 40. Que prova, hein? Que prova! O exército de Saul, o exército de homens valentes. Não, os exércitos de Israel não era gente ruim de grega, era gente boa de grega mesmo. Mas para enfrentar Golias, não podia ser qualquer um. Mas aí apresenta Davi. Quando chega Saul, apareceu aí que tem a solução. Aí apresentou Davi. Ele olhou para Davi: o que é, meu filho? Fala aí.
Vocês estão preocupados com esse gigante? Eu vim aqui dizer para vocês, vocês não precisam ficar preocupados, não. Só a gente não precisa ficar preocupado, não. Mas por que não vai ficar preocupado? Não, porque já tem alguém que vai enfrentar esse gigante. Só é mesmo? Quem que vai ser? Sou eu. Peraí, eu achei que você ia trazer alguém. Mas você? Não, você está brincando comigo. Não, sou eu mesmo. E ele falou uma tranquilidade. Tá vendo? Chegou lá, montando bravatas, não. Ele chegou a dizer tranquilamente: Deus, ó, fique tranquilo, Deus servirá. Vou lá, vou enfrentá-lo. Saul disse: não, eu vou te dar uma armadura para ele. Saul estava desesperado mesmo, para deixar o menino enfrentar o gigante, que já não tinha alternativa mesmo. Mas ninguém acreditava que Davi pudesse vencer. Dá-me um homem para que lute comigo. A beleza da obra do Espírito Santo é que essas batalhas nós temos quem peleja por nós. Quando Pilatos olhou para Jesus assim, doente, coroa de espinho, ensanguentado, enfermo, fraco, o que ele disse? Eis aí um homem. Quando Golias falou: dá-me um homem, Paulo respondeu lá na frente: eis aí um homem. Esse aí vai matar. Esse aí está doente, fraco. Ele vai vencer uma batalha que ninguém pode vencer, mas ele vai vencer. Ele vai subir ao monte, vai levar uma cruz nos seus ombros, ele vai ser levantado nela e vai atrair a luz como atraiu os nossos corações aqui. Nós somos atraídos por esse homem valente, corajoso, esse varão de guerra, esse Senhor que é poderoso na guerra. Nós somos atraídos por ele. Então, se nós somos do exército deste homem, nós temos que ser parecidos com ele, não é isso? É ou não é? Um homem valente como esse, que enfrentou Golias, destruiu Golias, foi à cruz do Calvário, venceu a morte, porque o amor é mais forte que a morte. Olha só, que vitória, hein? Que vitória pelo amor. Então, se nós pertencemos a este exército, nós temos que ser valentes com eles. Aí que está difícil, né? Ser valente com o nosso comandante. Davi era um homem sensível. Davi, ele tocava harpa, ele era poeta, um homem que profetizou, um homem que compôs louvores ao Deus de Israel, um homem que fala de profecias maravilhosas nos salmos. E é o homem que venceu o leão, que venceu o urso, que venceu o gigante, que venceu exércitos. Esse é o nosso Senhor. Deus que fala mansamente aos nossos corações, que nos transmite paz, nos transmite segurança. Então nós temos que estar perto do Senhor, juntos do Senhor, juntos dele. E quando Israel estava ali, Davi no lugar forte, esse Davi vencedor, esse Davi, esse homem de guerra, venceu as batalhas. Ele estava ali no tempo da cega. No tempo da cega. Os discípulos olharam: falta 4 meses. Isso na hora direita. Elas já estão brancas para sempre. O mundo está dizendo: o meu Senhor está de virar. Mas a igreja, com o olhar de Jesus, falou: está a hora da cega, está próximo da volta de Jesus, está próximo o momento do arrebatamento, está próximo a volta do nosso Senhor, está próximo da cega. E nesse momento, essa proximidade da colheita, em que o joio será separado do trigo, e nós seremos hartados dos feixes daqueles que louvam ao Senhor. Nesse momento, os filisteus cercam o poço que está junto à porta. Nesse momento que a palavra de Deus, ela tem sido assediada, tem sido deturpada, tem levado o homem a querer entendê-la naquilo que é razão, naquilo que é a carne, naquilo que é o entendimento humano. O Evangelho para esta vida, preparando o homem para viver mais e mais nessa vida. Olha, faltam 4 meses ainda, falta muito tempo.
isso aqui agora, não. Você não precisa viver na esperança da volta de Jesus, não. Irmãos, Deus preparou um povo para essa última hora. E não é sem razão que o Senhor nos deu esse nome, não. Ele nos deu esse nome para o Senhor nos moldar para ter essa obra como forma de vida. É a nossa forma de vida. Nós vivemos, sabemos que o nosso caminho está ali. As portas de Jerusalém estão para se abrir a qualquer momento para a igreja entrar. Eu quero estar entrando nessa porta ali, naquele grande dia. Essa que é a nossa vida, essa que é a nossa esperança, essa que é a nossa expectativa. Nós não queremos outra coisa. Mas a palavra de Deus, que quando nós abrimos, ela fala aos nossos corações. Quando nós vemos que as letras têm vida, e Davi diz: quem me dera beber da água do poço que está em Belém junto à porta. Naquele momento, Davi, ele faz algo, exclama aquilo que estava no coração dele. Ele expressa um desejo. No momento que ele expressa aquilo, quem estava longe dele nem notou. Mas quando nós estamos convivendo muito tempo com uma pessoa, nós conhecemos já as expressões. E nós passamos a ter intimidade com o Senhor. E nessa hora o Senhor tem nos ensinado a ter essa intimidade com Ele. Aí nós passamos já a entender a vontade do Senhor. A expressão dele, nós sabemos, o Espírito Santo vai realizar isso. Então nós temos essa sensibilidade, que nós estamos próximos dele. Então quando Davi disse: quem me dera beber da água, ele disse que era a vontade dele. Naquele momento, aqueles 3 homens estavam perto. Eles disseram assim: mas Davi está sem juízo. Davi quer beber água, tem tanta água aqui, por que ele quer aquela água? Ele quer aquela água, quer aquela água que está na casa do pão, onde está a porta, onde está a profundidade da revelação. E o Senhor Jesus falou: quem tem sede, vem a mim, beba. Porque Jesus oferece nessa hora uma palavra que é revelada, que vai entrar no nosso interior e vai fluir no nosso ventre para a vida eterna. Palavra de vida eterna. Então os discípulos disseram: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós não temos para onde ir. Depois que nós experimentamos essa palavra revelada, depois que nós experimentamos a beleza, esse alimento, esse pão da casa do pão, a porta que é Jesus, essa água maravilhosa, Senhor, nós não temos lugar nenhum para ir mais, porque nós estamos agora nutrindo dessa palavra maravilhosa que é a palavra do Senhor. E nós não podemos mais viver sem isso. Nós não podemos mais viver sem a palavra do Senhor, sem essa palavra revelada, sem a bênção abundante da palavra de Deus. Nós não sabemos mais viver sem isso. Nós não sabemos mais ir ao púlpito entregar uma coisa que nós estudamos, que nós elaboramos, que nós pesquisamos. Nós não temos mais condições, nem capacidade e habilidade para isso. Mas quando nós estamos próximos ao Senhor, nós ouvimos a voz do Espírito Santo e podemos dizer ao corpo aquilo que foi gerado no corpo, que é a palavra revelada, que não é culpa nossa se nós estamos entregando uma mensagem revelada, porque ela vem do corpo, não vem de nós, mas o Senhor tem dado ao corpo e o corpo tem que se alimentar dessa palavra. Quem me dera estar ali, quem me dera tomar dessa água. E aqueles homens, eles vão pensar outra coisa. O raciocínio deles foi até inteligente. Peraí, qual que é a vontade do Senhor? Na vontade do Senhor é tomar do poço. Essa é a vontade dele. Como é que está o poço? Cercado, está no vale de Refaim, que é o vale de gigantes. Quer dizer, Davi venceu Golias, mas os filisteus tinham outros gigantes. Estava ali, a guarnição dos filisteus cercava ali o poço. Humanamente, na razão, era um lugar inexpugnável, era um lugar em que não se poderia alcançar pela razão. Mas se a vontade do Senhor é essa, quem vai nos impedir de realizar a vontade do Senhor? Nada vai impedir da obra de Deus ser realizada, porque a vontade, eles foram naquela valentia, porque era a vontade do rei.
Deus, vencer a maldição e tomar a água sadia. A água está para nós, as águas profundas da revelação do Espírito Santo. Quem tem sede, vem ali e beba. E aqueles homens, quando eles foram lá, eles foram arriscando a própria vida. Eles sabiam que eles poderiam perecer naquela empreitada. Sabiam disso. Mas nós estamos aqui, não é para fazer a nossa vontade, estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos alistou para a guerra. Se ele nos alistou, essa é a vontade, é isso que nós vamos fazer. Nós não temos outra coisa para fazer, a não ser cumprir a vontade do Senhor. Agora, o resultado que vai ser disso não vai ter importância nenhuma, desde que eu realize a vontade do Pai. Estou realizando a vontade do Senhor, para mim basta. O Senhor Jesus é aquele que perder a sua vida, achará. Não é isso mesmo? Aquele que ama a sua vida, perderá. Mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, achará. Então aqueles homens arriscaram a sua vida. Eles não amaram as suas vidas. Eles não amaram os seus interesses. Eles não buscaram o interesse próprio, mas buscaram atender à vontade do Senhor. E quando nós procuramos atender à vontade do Senhor, quando o nosso desejo é atender à vontade do nosso Rei, o Senhor nos dá todas as vitórias. Quando o Senhor um dia chamou os irmãos para o diaconato, foi surpresa, né? Surpresa. Ninguém foi avisado previamente. Foi um culto que estava ali. Naquele dia, o Senhor não fez uma pesquisa antes para saber se você queria ou não se queria. Mas Deus te projeta isso na sua vida. Deus te chamou. Nem te pediu permissão. Chamou de onde você estava. Deus te olha que você gostaria de ser diácono? Não, Deus não falou isso não. O Senhor falou, revelou que você vai ser. É a vontade do Senhor. E você fez o quê? É a vontade do Senhor. Mas eu não posso, tem Filisteu rodeando, tem tudo isso aqui, a luta é difícil, é muito problema, mas o Senhor está chamando, então o Senhor pode contar comigo. Acabou? Mas é assim que a obra de Deus é realizada. Não depende de nós, não. Não depende de nós. Depende de aceitarmos o chamado. Depende de nós estarmos próximos do Senhor. Que se Deus te chamou um dia, é que você estava próximo dele. E que você tem que fazer, nós temos que fazer, é continuar próximo dele. E quanto próximo nós estivermos do Senhor, nós vamos saber a sua vontade. Somente próximo dele. E quando aquele homem volta, entrega para ele, Senhor, está aqui, ó, Davi, está aqui a água, essa água aqui, Davi, é do poço de areia. Davi, essa água que nós não pegamos lugar nenhum, não. E outra coisa, Davi, não pegamos essa água para nós, não. Nós vamos lá, lutamos com os filisteus, vencemos os filisteus, tomamos a água, mas não bebemos dela. Essa água é para você. Água é para você. Que valentia, que valentia. Aí Davi pega aquela água, olha para aqueles homens que derramam aquela água. Diz, olha, beberia eu o sangue desses homens? Beberia eu aqueles que arriscaram a sua própria vida? O outro ato de nobreza. Porque ele sabia, ele ensina ali, é que a hora que nós precisássemos, a água estaria ali para nós. A hora que nós tivermos uma necessidade, nós sabemos que nós podemos ir à fonte. Você, irmão, você pode ir à fonte. Não tem problema, tem filisteu na frente, olha, você vai vencer o filisteu. Você vai vencer as guarnições. Se tiver gigantes lá, você vai passar por cima. Porque a bênção do Senhor já determinou para a sua vida. Deus estabeleceu isso no dia que você aceitou o chamado. No dia que você aceitou. E era o momento da cega. Era o momento ali de colheita. Para o mundo está olhando a palavra como aquilo que está na letra. Olha, faltam 4 meses. Deus me disse, olha, dizei vós, há 4 meses até que venha a ceifa. Levantai os vossos olhos, vede as terras, elas estão brancas para a ceifa. Ou está branca. O profeta Isaías disse, tu multiplicaste este povo e a alegria aumentaste. Irmãos, quando
Samuel nasceu, estava ali, era pequeno ainda, mas o Senhor multiplicou. Quando o Senhor começou essa obra em nossos corações, nós éramos pequenos, o Senhor tem multiplicado. Não só aqueles que têm estado aqui conosco, mas tem multiplicado a alegria. E disse: todos se alegrarão em ti, como que se alegram na ceifa, como se exulta quando reparte os despojos. Você aceitou o chamado, você ouviu a voz do Senhor, você aceitou esse serviço, abriu o seu coração. Agora é o momento da ceifa, é o momento de vencer os filisteus, é o momento de pegar aquela água da palavra. E está chegando o momento de nós nos alegrarmos na ceifa, o momento que nós repartimos o despojo, porque é o momento em que vai terminar esse projeto de Deus com o arrebatamento da igreja. Vai terminar com as nossas vidas indo com o nosso Rei vitorioso para encontrar com Ele nos ares. Esse Rei que é vencedor, esse Rei que é valente, o nosso Rei, Ele é um Rei poderoso, um Rei poderoso na guerra. Ele é o nosso Senhor. Levantai as cabeças, olhai, estão brancas para a colheita. Irmãos, a qualquer momento, o trigo vai ser separado, o joio vai ser deixado. Nós vamos ser atados para a eternidade. Quem me dera beber da água, quem me dera beber da água junto ao poço, quem me dera. É o desejo de Jesus, é que toda a sua igreja, todo o seu povo tenha essa bênção, essa água jorrando, pão vivo que desceu do céu, a porta sendo revelada aos corações, e vidas e mais vidas entrando por ela, achando salvação, achando passagem, achando vida eterna, acrescentando no nosso meio aqueles que vão ser salvos, os nossos familiares que nós temos orado esse mês, aqueles que nós temos clamado, Senhor, as promessas que Deus já fez aqui, o Senhor falou dos dons espirituais, a palavra de Deus, que é de muito valor no nosso meio, está se cumprindo, e nós vamos ver essas promessas cumprir em nossas vidas. Quem me dera tomar dessa água, está louvando o Senhor.